Olá pessoal, eu sou o psicólogo Bruno Ferreira, sejam bem-vindos ao Pitaco Psi, enquanto a gente não tem como voltar a fazer o Carona Psi, né? Então, daqui de casa a gente vai conversar um pouquinho. Eu queria falar com vocês um pouco sobre fake news, sobre como a gente está lidando com situações absurdas nessa pandemia, né? E como a gente precisa tomar cuidado com determinadas informações, com determinadas coisas que a gente recebe aí nesse contexto, né? Antes, se inscreve no canal, né? Se você estiver assistindo o vídeo pelo YouTube Carona Psi, segue a gente nas redes sociais, @FerreiraRBruno, Instagram, Twitter, Facebook, e compartilha esse vídeo, ajuda a gente a chegar em mais pessoas. Primeiro, a situação de pandemia ela é real, né? Ela é uma situação que está atingindo o planeta inteiro. Negá-la não vai fazer ela parar de matar pessoas, né? A gente precisa ter essa percepção, inclusive, né, de que não adianta eu deixar de acreditar numa coisa que ela vai deixar de existir e todo mundo vai ficar bem a partir de amanhã, né? Então, a gente infelizmente tem muitas pessoas morrendo, muitas pessoas sofrendo, muitas pessoas lidando com situações horríveis nesse momento. Não é a hora da gente diminuir o sofrimento do outro, né? Outra coisa, a gente precisa saber se solidarizar com o outro e entender e se colocar no lugar do outro, né? Então é por isso que a gente não aceita que ninguém faça festa nesse momento, porque não é um momento de festa. Tem muita gente chorando, tem muita gente sofrendo. E a gente precisa, se não puder fazer alguma coisa, pelo menos se solidarizar com essas pessoas, né? Tem gente aí que se importou mais do que com uma estátua queimada do que com gente morrendo. Infelizmente a gente não pode fazer nada sobre isso, mas dá para a gente perceber o que é mais valioso para determinadas pessoas, né? Então nesse processo, pessoal, é importante a gente perceber o quanto é perigoso algumas questões, informações que a gente tem divulgado, tem recebido, né, e que tem feito mais mal ainda, né? Então, eu vi o pessoal falando essa semana que estão sendo enterrados caixões vazios no Amazonas para criar pânico. Ninguém é tão sádico a esse ponto, né? E se isso estivesse acontecendo, provavelmente a gente já teria imagens desmentindo ou provando, né? Então, só falar asneira tirando das vozes da nossa cabeça não faz sentido, né? Então, a gente precisa ter provas sobre essas coisas, sobre essas afirmações, e muitos não têm, só falam coisas da boca para fora. Ninguém está enterrando caixão vazio, né? Estão enterrando pessoas que morreram de outras coisas com Covid-19, para aumentar as estatísticas. Na verdade, o que está acontecendo é o contrário, a gente está passando por um processo gigantesco de subnotificação, ou seja, a gente tem muita gente que morreu de corona e que está sendo enterrado com uma outra causa de morte, né? Então, é outra fake news absurda que não faz sentido, né? De achar que o pessoal precisa inventar número agora para causar mais pânico, né? Ninguém precisa inventar número. Os dados reais aí, originais, já mostram um, uma realidade bem caótica, bem horrível, né? Então não tem por que inventar número. Na verdade, a gente está com subnotificação, ou seja, tem muitos casos que a gente não está registrando, né? Então, na verdade, infelizmente, os números seriam ainda maiores. Falaram hoje que o biólogo que alarmou e assustou a população agora voltou atrás. Enquanto a gente tem estados enterrando 3 fileiras de caixões na mesma cova e a gente tem hospitais comprando containers refrigerados para guardar corpos. É absurdo, né? Vindo de onde vem, a gente não esperava nada diferente, né? Mas é importante a gente entender que o Átila não recuou, ele
fez um alerta e ele falou que aqueles números seriam alcançados se nada fosse feito. E felizmente a gente tem governadores que fizeram muita coisa. Se dependesse do presidente, estava todo mundo morto, né? Então, a gente teve várias ações aí em vários estados que reduziram bastante essa curva de infecção e reduziram bastante esse número de mortes, né? Não quer dizer que o Átila estava errado, não quer dizer que os números eram falsos, nem nada do tipo. Quer dizer que medidas foram tomadas, o isolamento social resolveu essa situação e isso ajudou. Outra fake news bastante divulgada é a de isolamento vertical. Não existe isolamento vertical eficaz nesse momento. A única ferramenta que funciona para evitar a contaminação é isolamento social total, né? Então, o máximo de pessoas possíveis que puder ficar em casa, que puder não sair e não se relacionar com outras pessoas, é a única forma que a gente tem de evitar a propagação ainda maior da doença. Ah, mas não está morrendo tanta gente. Tá, infelizmente tá. E a gente precisa ter a consciência de que não está morrendo só de corona, porque se o hospital está lotado com pacientes de corona, quer dizer que não tem vaga para mais ninguém. Então, se você sofreu um acidente, se você sofreu um infarto, não tem aonde te atender, percebe? Né? Então, essa necessidade de isolamento social, ela é necessária para isso, né? É importante que a gente entenda que a economia é essencial para a existência de um país, mas as pessoas também são. Sem pessoas não existe país, sem pessoas não existe economia, sem pessoas não existe consumo, sem pessoas não existe trabalho. Então, a gente precisa pensar e colocar a nossa vida em primeiro lugar, né? Porque sem vida não tem como eu trabalhar, né? Então, não adianta eu ter emprego, mas não ter como estar vivo para trabalhar, né? É preciso que a gente entenda essa responsabilidade, é preciso que a gente entenda que é obrigação do governo cuidar de quem não tem condições de se sustentar ou de se manter agora. A gente paga imposto para isso, a gente paga imposto caríssimo para isso, para que no momento que a gente precisa do governo, o governo esteja ali para nos ajudar. É o que tem sido feito em todos os países decentes do planeta. Só aqui que a gente tem essa dificuldade gigantesca de ajudar as pessoas que precisam. Em compensação, a gente libera milhões, bilhões para empresas aí, para bancos e tudo mais, né? Então é preciso que a gente tenha essa percepção que quem está no comando está super isolado, está super tranquilo, está super cuidado e se precisar vai ter vaga em hospital particular para atender com respirador. A gente não, né? Então a gente precisa ter essa consciência também, né? Então os números não são falsos, eles estão aumentando, é preciso que a gente tenha responsabilidade. Não é para levar criança para casa de idoso, para casa de avós, porque a criança às vezes pode ser assintomática, mas o idoso pode morrer por causa disso, né? Então a gente tem que ter esse cuidado também. Ah, eu não senti nada, eu tive e estou bem. Não quer dizer que os outros também vão ter e vão ficar bem. A gente precisa entender que cada organismo reage de um jeito, né? Então a gente precisa ter esse cuidado com os outros, né? Usar máscara sempre, todas as vezes que você for sair de casa, você precisa usar máscara e o outro também precisa usar máscara. A máscara só funciona se todo mundo estiver usando, porque aí reduz as minhas partículas, reduz as suas, a gente consegue conviver melhor. Não quer dizer que vai evitar a contaminação, né? A gente tem que ter os cuidados de sempre, com álcool gel. Vinagre não é eficaz, não deve ser usado, pelo amor de Deus, né, para limpar as mãos. É álcool, sabão normal, água e sabão. Lava as mãos, cantando parabéns 2 vezes, tá ótimo, né? Não tem que passar vinagre. Vinagre, inclusive, pode até queimar sua pele se você sair na rua, no sol. Cuidado com isso, pelo amor de Deus. Gargarejar com qualquer que seja a porcaria que alguém te falou não vai fazer o vírus morrer na sua garganta. Ele não está só na garganta, ele está no corpo inteiro e isso não vai adiantar. A gente também precisa entender que não existe uma medicação eficaz comprovada para o tratamento do coronavírus, da Covid-19. Existem testes com alguns medicamentos. Reparem que os principais
nomes aí apoiadores da tal da cloroquina estão calados recentemente, nunca mais tocaram no assunto, porque saiu vários estudos mostrando o tanto que ela é tóxica, o tanto ela é perigosa. A gente tem estudos com vacinas, mas ainda vai demorar um tempo para essas vacinas sair, então não vai surgir uma vacina do dia para a noite. A gente precisa ter paciência e a única ferramenta que a gente tem até essa vacina sair é estar em isolamento social, tá certo? Então a gente precisa ter esse cuidado, né? Então, não tem alimento que cura o corona, o Covid-19, não tem bochecho que cura Covid-19, só sair no sol não mata o Covid-19. Né? Então é bom tomar sol, óbvio, né? Ajuda inclusive a produzir vitamina D, mas não vai matar o vírus só de sair no sol. Né? O tempo de vida do vírus em cada superfície é diferente, né? Então tem as fake news aí das máscaras contaminadas chinesas. Cuidado com isso, né? O tempo de vida do vírus no tecido é até 96 horas, geralmente. Então já passou muito mais tempo entre a produção e empacotamento dessa máscara lá na China e até ela ser distribuída na sua casa. Então se tinha vírus ali, ele provavelmente já morreu, né? Então não tem por que a gente ter essa crença idiota e não querer aceitar essas máscaras, né? E lembrando que a maioria das máscaras elas são voltadas para os profissionais de saúde, não é para a população em geral. Né? Então é bom que você providencie a sua para evitar esse tipo de contágio e a cada 2, 3 horas você tem que tirar e trocar por outra e lavar aquela que você estava usando. Né? Então não adianta nada também você passar o dia inteiro usando a mesma máscara. Né? Então a gente precisa ter essa noção, né? Precisa ter cuidado com as informações que você compartilha, cuidado com as informações que você recebe, por mais que seja de alguém que você confie, de alguém da sua lista de contatos que você acha que jamais passaria fake news, mas ele provavelmente recebeu de alguém que ele também achava que jamais passaria fake news e a gente criou um círculo de mentira aí difícil de ser quebrado, né? Então não compartilhe nada que você recebe pelo WhatsApp que pode ser suspeito, de fontes que não sejam fontes adequadas. Né? Então, fulano que trabalha não sei aonde, que conhece não sei quem que falou. Compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Se começar falando, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, provavelmente é falso. Né? Então, a gente tem algumas ferramentas aí na internet que podem ajudar, inclusive, a desmentir e entender aí muitas fake news. O eFarsas, por exemplo, é um site que está aí há muitos anos desmentindo fake news que a gente recebe pela internet. Sempre que você receber alguma coisa pela internet que fala que você deve compartilhar com o maior número de pessoas possível, copia essa mensagem, cola ela no Google e coloca na frente eFarsas ou fake, escreve fake. Porque provavelmente as respostas, os primeiros resultados vão aparecer desmentindo ou confirmando aquela notícia. Né? Então, é importante a gente ter esse cuidado e não passar desinformação para frente nesse momento. Né? A gente tem que entender que o trabalho é importante sim, que a gente precisa se manter, que a gente precisa pagar as contas, que a gente precisa se cuidar, mas se você não cuidar de você mesmo, ninguém vai cuidar. Né? Então tenha essa consciência. E cobre do governo, aprenda a cobrar do governo a obrigação dele de cuidar da gente quando a gente não consegue se cuidar. Né? Então é obrigação dele usar os nossos impostos para ajudar no momento de crise mundial em que o planeta inteiro está parado, né? Que nada pode ser feito para a gente evitar o mínimo de risco possível. A única forma de evitar o contágio é o isolamento. Não existe outra. Não existe remédio, não existe vacina ainda. Né? Então a gente precisa ter esse cuidado. Tá certo? Eu queria falar só algumas coisinhas sobre isso hoje, porque tem muita coisa que está me preocupando aí que eu tenho recebido com frequência. Obrigado pela companhia de vocês, continuem em casa, só saia se for extremamente necessário e a gente se vê em outro momento.